Uma nova alvorada surge e antes que o mundo desperte, nós nos colocamos na presença do Senhor em oração. Pai bondoso, nós te procuramos nesta manhã porque entendemos que sem ti nada somos e por isso abrimos nossa alma diante da tua presença. Eu desejo orar junto com você que está aqui e te peço que não saia deste vídeo, pois até o último instante Deus irá inspirar algo profundo em sua vida. Então já deixe sua curtida, se inscreva no canal e ative o sininho, porque a cada vez que a palavra é compartilhada e você participa, você também está transmitindo esperança a muitas outras pessoas. Permaneça comigo até o fim, pois creio que hoje o Senhor irá falar com você de um modo diferente, de um modo renovador. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Salmos 5:3. Há algo grandioso nas primeiras horas do dia, quando o sol ainda não aqueceu a terra por completo, quando o silêncio ainda domina as ruas da cidade e quando os corações se preparam para os desafios que logo irão enfrentar. É nesse momento que o salmista expressa sua atitude. Antes de qualquer coisa, antes mesmo que os compromissos, os afazeres, as preocupações ou as distrações se manifestem, ele decide comparecer diante de Deus. E não de qualquer maneira, mas em súplica. Ele diz: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Não é apenas uma frase bonita, mas uma admissão de dependência. É como se Davi estivesse dizendo: eu não posso iniciar nada sem antes falar contigo. E esse é o ponto essencial de toda a nossa jornada. Começar o dia de joelhos é a maneira mais nobre de nos levantarmos para a vida. Quando olhamos para este versículo, percebemos um princípio que não pode ser desconsiderado. A vida espiritual se edifica no particular, e a oração matinal é um pilar que sustenta o restante do dia. Há quem acorde já com a mente cheia de preocupações, com notificações do celular, com notícias ruins, com a pressa de horários apertados. Mas a Escritura nos mostra que existe uma escolha. Ou entregamos o início do nosso dia ao Senhor, ou deixamos que as circunstâncias definam o ritmo de nossa alma. Quem suplica primeiro, governa melhor o restante das horas. Quem se coloca diante de Deus antes de tudo, atravessa o dia não na força do braço, mas na leveza da crença. A súplica não é um discurso elaborado, não é uma fórmula mágica, não é uma repetição automática de palavras sem vida. A oração é o coração humano se encontrando com o coração divino. É o respirar da alma, é a admissão daquilo que não sabemos exprimir em voz alta. É a abertura do nosso interior, diante daquele que já conhece todas as coisas, mas que deseja ouvir de nossa boca o reconhecimento de que dependemos dele. Quando o salmista fala: pela manhã ouvirás a minha voz, ele revela uma confiança íntima. Deus escuta. Não importa quão frágil seja a nossa voz. Não importa se nossas palavras são confusas. Não importa se os olhos ainda estão pesados de sono. Ele ouve. Ele ouve porque ama. Ele ouve porque se importa. Ele ouve porque sabe que sem esse diálogo nos perderíamos em meio ao barulho do mundo. Quantas vezes você já se levantou e foi viver o dia sem sequer se lembrar de dobrar os joelhos? Quantas vezes confiou na sua própria força, nas suas próprias ideias, nos seus próprios planos, apenas para chegar no final do dia exausto, frustrado e sem direção? É exatamente nesses momentos que percebemos o valor da oração matinal. Porque quando procuramos primeiro a Deus, não significa que não enfrentaremos lutas, mas significa que já estaremos equipados antes delas chegarem. É como se colocássemos uma armadura invisível que nos prepara para os ataques que ainda nem se manifestaram. E veja o detalhe valioso: pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Apresentar-se diante de Deus não é apenas falar, mas também estar. É comparecer.
É estar diante do Rei do Universo em humildade, sabendo que Ele nos recebe como filhos. Quando você se apresenta diante de Deus ao acordar, não está apenas cumprindo um dever religioso, está se colocando na sala do trono e dizendo: Pai, aqui estou, dirige-me, corrige-me, fortalece-me, guia-me. E quando o salmista completa dizendo, e vigiarei, ele nos mostra que a súplica não é apenas um momento solitário, mas um estilo de vida. Ele ora e depois vigia. Ele fala com Deus e depois observa o desenrolar do dia, com a expectativa de ver a resposta. A oração matinal é uma semente, e cada semente plantada gera uma colheita ao longo das horas. Você planta confiança e colhe serenidade. Você planta gratidão e colhe contentamento. Você planta submissão e colhe força. É por isso que a oração feita ao despertar tem tanto poder, porque ela organiza não apenas o tempo, mas também o coração. Ela não muda apenas o relógio, muda a disposição da alma. Olhe para os exemplos bíblicos. Moisés levantava-se para buscar a Deus antes de liderar o povo. Josué se fortalecia no Senhor antes de enfrentar as batalhas. Daniel, mesmo em terras estrangeiras, mantinha o hábito de suplicar diariamente. E sabemos que isso foi a chave para que ele fosse sustentado na cova dos leões. O próprio Jesus, Filho de Deus, como lemos em Marcos 1:35, levantava-se de madrugada ainda escuro e ia a um lugar deserto para orar. Se Jesus, que tinha plena comunhão com o Pai, escolhia começar o dia assim, como nós ousamos achar que podemos viver sem esse hábito? A oração matinal não é apenas um bom conselho, é um modelo divino revelado nas Escrituras. E aqui cabe uma verdade prática. Quando você suplica primeiro, você entrega o controle a Deus. Talvez você não saiba o que vai acontecer nas próximas horas, mas Ele sabe. Talvez você não saiba com quem vai cruzar o caminho, mas Ele já preparou encontros e desencontros. Talvez você não saiba quais notícias receberá, mas Ele já te capacita para enfrentá-las. Orar primeiro não é apenas uma escolha de piedade, é uma estratégia de sobrevivência espiritual. Agora vamos pensar juntos. Quantas vezes você acordou e foi imediatamente engolido pela ansiedade, pelo medo ou pela pressa? Quantas vezes você tentou solucionar problemas sem antes consultar o Senhor? E quantas vezes no fim do dia percebeu que faltou paz, faltou clareza, faltou direção? É porque faltou súplica. Não há como começar o dia bem se não começarmos no lugar certo. Não há como colher segurança se não semearmos confiança. E é lindo perceber que a oração matinal não precisa ser longa, complexa ou ensaiada. Deus não espera discursos perfeitos. Ele espera corações sinceros. Às vezes, basta uma frase dita com fé: Senhor, guia-me hoje. Outras vezes, é um pranto silencioso que só Ele entende. O que importa não é a forma, mas a entrega. O que importa não é a eloquência, mas a rendição. A súplica genuína é sempre aceita, porque vem de um coração que reconhece sua dependência. A cada manhã, o céu se abre para ouvir a sua voz. Não desperdice esse privilégio. Não troque a comunhão com o Eterno por 5 minutos a mais de sono. Não troque a força da presença de Deus pela fraqueza da pressa humana. Quando você escolhe suplicar primeiro, você está declarando: Deus, eu preciso de Ti mais do que preciso do ar. Eu dependo da Tua presença mais do que dependo da minha própria energia. Então, ao longo do dia, você começa a perceber os frutos dessa decisão. Você enfrenta situações que normalmente tirariam sua paz, mas encontra serenidade. Você recebe notícias que poderiam gerar desespero, mas há uma confiança firme no coração. Você encara problemas que parecem montanhas, mas descobre que há uma força sobrenatural te impulsionando. Isso não é acaso, isso é resultado da oração matinal. O salmista não disse que oraria à tarde ou à noite primeiro, mas pela manhã.
Não porque esses horários não sejam importantes, mas porque o início define o ritmo. O começo determina a direção. Quem suplica primeiro, ordena o restante do dia. Quem coloca Deus no princípio, o verá no final. E se você me permite, quero expandir essa ideia. Orar pela manhã é também um ato de guerra. Sim, guerra espiritual. Porque o inimigo sabe que se você começar o dia no secreto com Deus, ele terá mais dificuldade em te derrubar. Ele sabe que se você vestir a armadura da oração antes de sair de casa, suas setas inflamadas não terão o mesmo efeito. Por isso, tantas vezes ele tenta roubar esse momento, colocando distrações, pressa, cansaço. Mas é justamente nesses instantes que precisamos dizer: não, eu escolho suplicar primeiro. Eu escolho buscar primeiro o reino de Deus. E a promessa é clara. Quando buscamos primeiro, todas as demais coisas nos são acrescentadas. Mateus 6,33. A oração matinal não apenas alinha nossa alma, mas abre portas de provisão, direção e graça. É como se Deus dissesse: porque você me procurou primeiro, eu estarei contigo em tudo o que vier depois. Agora, feche os olhos do coração e imagine como seria a sua vida se todos os dias começassem diante de Deus. Como seria sua jornada se cada manhã fosse entregue ao Senhor antes mesmo de você dar um passo? Quantas angústias seriam evitadas? Quantas escolhas erradas não seriam feitas? Quantas batalhas já seriam vencidas antes mesmo de começarem? A oração matinal é essa chave, essa arma, esse segredo revelado na palavra. E aqui está o chamado. Não adie mais. Não espere o próximo domingo. Não espere uma situação extrema. Não espere a dor bater a porta. Comece amanhã, ou melhor, comece hoje. Se você já acordou, dobre os joelhos agora e diga: Senhor, aqui estou. Recebe a minha voz, recebe o meu dia, recebe a minha vida. E se já for noite, prepare-se para que amanhã seja diferente. Faça desse hábito um pacto com Deus e você verá que sua vida nunca mais será a mesma. Senhor amado e eterno, neste momento nós reconhecemos que nada podemos sem Ti. A Tua palavra nos ensinou que pela manhã o Senhor ouve a nossa voz e é por isso que nos colocamos diante de Ti. Entregamos este dia em Tuas mãos, entregamos nossas decisões, nossos caminhos, nossas batalhas. Pedimos que a Tua luz ilumine cada passo, que a Tua graça nos sustente em cada desafio e que a Tua presença nos acompanhe em cada instante. Pai, ensina-nos a priorizar a oração, a buscar o Teu rosto antes de qualquer coisa, a depender mais de Ti do que de nossas próprias forças. Equipa-nos com a Tua armadura, guarda-nos de todo o mal, fortalece o nosso coração e derrama sobre nós a Tua paz, que excede todo entendimento. Que hoje, ao escolhermos suplicar primeiro, possamos experimentar a Tua fidelidade de forma real e poderosa. Declaramos que este dia está consagrado ao Senhor e confiamos que a vitória já é nossa, porque começamos no Teu altar. Em nome de Jesus. Amém. Faz-me ouvir da Tua benignidade pela manhã, pois em Ti confio. Faz-me saber o caminho em que devo andar, porque a Ti levanto a minha alma. Salmos 143:8. Existe um mistério sagrado que envolve a manhã, não apenas porque ela representa o começo de mais um ciclo, mas porque é um presente renovado de Deus. Cada vez que os nossos olhos se abrem e contemplam a luz do novo dia, é como se o Senhor nos entregasse uma nova página em branco para escrevermos com nossas escolhas, atitudes e fé. É nesse contexto que o salmista nos conduz a uma revelação profunda. Antes de qualquer passo, antes de qualquer decisão, antes de qualquer encontro, é necessário erguer a alma ao Senhor e suplicar: faz-me ouvir da Tua benignidade pela manhã, pois em Ti confio. Essas palavras são um convite, um clamor, um pedido que nasce da consciência de que sem a voz de Deus caminhamos cegos, mas com a direção do Senhor mesmo, caminhos desconhecidos se tornam seguros.
quando olhamos para a vida, percebemos que ela é feita de encruzilhadas. Há decisões grandes e pequenas, mas todas elas impactam o destino da nossa jornada. O salmista sabia disso. Por isso ele pede a Deus não apenas bênçãos, mas direção. Ele não clama apenas por provisão, mas por revelação do caminho. E note que ele pede isso logo pela manhã. É como se dissesse: Senhor, antes que eu gaste energia em caminhos errados, mostra-me aquele que tu preparaste. Quantas dores seriam evitadas se aprendêssemos esse segredo? Buscar a direção de Deus antes de dar o primeiro passo. Amanhã é simbólica porque marca um recomeço. E talvez ontem tenha sido turbulento. Talvez o coração ainda esteja ferido por notícias ruins. Talvez a mente ainda carregue preocupações do passado. Mas a cada amanhecer, Deus nos dá a chance de reiniciar. E esse reinício só encontra sentido quando nos colocamos diante do Senhor. O salmista declara: porque a ti levanto a minha alma. Essa é a entrega total. Não é apenas pedir bênçãos para as mãos, é oferecer a própria alma, o íntimo, a essência. Levantar a alma é dizer: Senhor, eu não quero apenas que tu abençoes os meus caminhos, eu quero que tu sejas o meu caminho. Não quero apenas que abras portas, quero que sejas tu a porta. Não quero apenas que resolvas meus problemas, quero que minha vida seja totalmente entregue a ti. A oração matinal não é um ritual vazio, é um ato de confiança. Quando nos ajoelhamos ao despertar e erguemos a voz a Deus, estamos declarando: eu confio mais em ti do que em mim mesmo. Eu confio mais na tua voz do que na minha lógica. Eu confio mais na tua direção do que na minha intuição. E essa confiança é o que transforma o peso da vida em leveza da fé. Porque ainda que o dia esteja cheio de incertezas, quando entregamos a direção ao Senhor, sabemos que Ele não falha. E aqui cabe uma metáfora. Viver sem oração é como tentar atravessar um deserto sem bússola, sem mapa e sem água. Você até pode dar alguns passos, pode até avançar por algum tempo, mas em algum momento a falta de direção se torna fatal. Agora, quando buscamos a Deus logo cedo, é como receber um mapa celestial, uma bússola alinhada ao norte divino e uma fonte de água viva que nunca seca. É por isso que a oração matinal não é opcional para quem deseja caminhar com sabedoria. É vital. O salmista pede: faz-me ouvir da tua benignidade. Isso nos mostra que o coração dele estava sensível não apenas a ordens, mas à voz do amor de Deus. Porque a benignidade do Senhor é aquilo que nos envolve, que nos consola, que nos dá segurança. Não é uma direção fria, é uma direção revestida de bondade. Deus não guia com dureza, guia com ternura. Ele não aponta apenas o caminho certo, Ele nos conduz com paciência quando estamos cansados. Ouvir a benignidade do Senhor é sentir a voz do Pai que corrige, mas que também acaricia. É receber instrução sem perder o senso de cuidado. Muitas vezes buscamos ouvir tantas vozes logo pela manhã. O celular toca, as notificações gritam, as responsabilidades chamam. São vozes que nos apressam, que nos pressionam, que nos cobram. Mas o salmista nos ensina que a primeira voz a ser ouvida deve ser a voz de Deus. Porque somente a voz de Deus traz paz em meio ao caos, clareza em meio à confusão, direção em meio à indecisão. Quando damos prioridade a ouvir a benignidade do Senhor, todas as outras vozes perdem o poder de nos controlar. Quantas vezes você já tomou decisões precipitadas porque não esperou a direção de Deus? Quantas vezes entrou em relacionamentos errados, em negócios enganosos, em caminhos tortuosos, porque não buscou primeiro a voz do Senhor? A oração matinal é o antídoto contra esses desvios. É como dizer: Senhor, antes de eu decidir, fala comigo. Antes de eu agir, guia-me. Antes de eu escolher, revela-me. Essa postura de dependência é o que nos preserva de quedas e nos conduz a vitórias.
E veja a segunda parte do versículo: faz-me saber o caminho em que devo andar. Isso é tão profundo. Não é apenas sobre pedir que Deus abençoe o caminho que já escolhemos, é sobre pedir que Ele mostre qual é o caminho que devemos escolher. Há uma diferença entre pedir que Deus abençoe nossos planos e pedir que Ele nos revele os dele. A primeira postura é humana e limitada. A segunda é espiritual e ilimitada. A oração verdadeira não é alinhar Deus ao nosso querer, mas alinhar o nosso querer à vontade dele. É por isso que o salmista suplica: mostra-me, Senhor, eu não quero andar por onde eu acho, quero andar por onde tu preparaste. Isso exige humildade, porque muitas vezes queremos controlar, queremos decidir, queremos planejar, mas a oração matinal é um ato de rendição. É reconhecer que não sabemos de tudo, que não temos todas as respostas, que não dominamos o futuro. Quando levantamos a alma ao Senhor, estamos dizendo: eu me rendo, eu me coloco sob tua vontade, eu aceito que os teus caminhos são mais altos que os meus e que os teus pensamentos são maiores que os meus. E aqui está um segredo: Deus não nos mostra o caminho inteiro de uma vez. Ele nos mostra passo a passo, porque se víssemos todo o percurso, talvez desanimássemos, talvez nos desesperássemos, talvez quiséssemos desistir. Mas quando oramos pela manhã, Ele nos mostra o próximo passo e é suficiente. Porque a fé não precisa enxergar tudo, precisa apenas confiar naquele que vê tudo. E o salmista conclui: porque a ti levanto a minha alma. Essa entrega é a chave de toda a oração matinal. Não se trata apenas de pedir bênçãos, mas de oferecer o coração inteiro. Levantar a alma é entregar medos, ansiedades, preocupações, desejos, planos. É abrir o íntimo diante do Senhor e deixar que Ele molde, transforme, purifique. Quando levantamos a alma, Ele derrama paz. Quando levantamos a alma, Ele traz clareza. Quando levantamos a alma, Ele nos reveste de esperança. E aqui está uma verdade prática: a maneira como começamos o dia determina como o terminaremos. Quem começa com pressa, termina cansado. Quem começa com ansiedade, termina sobrecarregado. Quem começa com oração, termina em vitória. Não porque o dia será perfeito, mas porque a presença de Deus estará presente em cada detalhe. A oração matinal é também um escudo. É ela que nos protege de ataques espirituais, que nos guarda das armadilhas, que nos fortalece contra tentações. Quando buscamos a Deus cedo, estamos nos colocando sob a cobertura do Altíssimo. Estamos declarando que Ele é a nossa torre forte, o nosso refúgio seguro, o nosso abrigo em tempos de angústia. E se você se pergunta: mas eu não tenho muito tempo pela manhã, como posso fazer isso? Eu te digo, não se trata da quantidade de minutos, mas da qualidade da entrega. Um coração sincero, mesmo que por poucos instantes, é mais poderoso do que longos discursos vazios. É melhor dizer: Senhor, guia-me hoje, com fé, do que passar o dia inteiro sem se lembrar de Deus. O importante é estabelecer esse hábito de começar tudo na presença dele. Portanto, faça disso uma disciplina sagrada. Ao acordar, antes de tocar no celular, antes de falar com qualquer pessoa, fale com Deus. Erga a sua voz, levante a sua alma, confie na benignidade dele e peça direção. Você verá que pouco a pouco sua vida começará a se alinhar com o céu. Você verá que decisões serão tomadas com mais sabedoria, que sua mente estará mais em paz, que seu coração estará mais confiante, porque a promessa é real. Quem busca a Deus de manhã encontra a direção. Quem ergue a alma ao Senhor não anda perdido. Quem ouve a benignidade do Pai, logo cedo encontra coragem para enfrentar qualquer batalha que o dia trouxer. Pai querido e amado, nesta manhã nós nos colocamos diante de Ti. Reconhecemos que precisamos da Tua voz mais do que de qualquer outra. Senhor,
Faz-nos ouvir da tua benignidade logo cedo, porque é nela que encontramos consolo, direção e esperança. Levantamos a nossa alma diante de ti. Entregamos nossos medos, nossas angústias, nossos planos e pedimos: guia-nos no caminho que devemos andar. Não queremos trilhar estradas sem a tua presença. Não queremos decidir sem o teu conselho. Não queremos viver sem a tua direção. Senhor, toma cada passo deste dia em tuas mãos. Equipa-nos da tua paz. Protege-nos de todo mal e enche o nosso coração de confiança. Que ao orarmos primeiro, possamos viver um dia marcado pelo teu cuidado e pela tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Mas eu cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porque tu tens sido o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Salmos 59:16. Há dias que já nascem pesados. Antes mesmo que os primeiros raios de sol toquem a janela, o coração já desperta com preocupações, ansiedades, lembranças de lutas, dívidas, doenças, palavras que feriram, medos que insistem em permanecer. Quantas vezes você já abriu os olhos e sentiu que o dia não começou leve, mas carregado? É exatamente nesse cenário que as palavras do salmista ecoam como bálsamo. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porque tu tens sido o meu alto refúgio. Ele não nega a existência da angústia, ele não ignora a realidade das batalhas, mas ele escolhe algo diferente: erguer sua voz em louvor logo cedo. Antes que a vida o pressione, ele se posiciona em adoração. E aqui já aprendemos algo poderoso. O louvor da manhã é mais do que uma música, é um escudo para a alma. Quando cantamos da força de Deus, antes mesmo de enfrentarmos os problemas, estamos declarando que a nossa confiança não está em nós, mas nele. O mundo tenta nos despir da esperança, mas a oração e o louvor nos revestem de uma armadura invisível que nenhum ataque pode atravessar. Louvar de manhã é como levantar uma bandeira diante do campo de batalha e declarar: eu sei que haverá luta, mas também sei que o Senhor já é a minha vitória. Perceba como Davi constrói suas palavras: mas eu cantarei a tua força. Ele não começa exaltando as suas fragilidades, não começa listando seus inimigos, não começa descrevendo seus problemas, ele começa exaltando a força de Deus. Isso nos mostra que a maneira como escolhemos iniciar o dia define a forma como enfrentaremos as horas seguintes. Se começamos lembrando das nossas fraquezas, ficamos vulneráveis. Mas se começamos declarando a força de Deus, somos revestidos. O foco determina a força. Quando o foco é a grandeza do Senhor, o coração encontra coragem para enfrentar qualquer angústia. O texto continua: pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia. Aqui vemos que o louvor não é apenas pela força de Deus, mas também pela sua misericórdia. Misericórdia é o amor que não falha, é a graça que nos alcança, é o perdão que nos sustenta. Louvar pela misericórdia de manhã é como abrir as janelas da alma e deixar a luz da graça iluminar cada canto escuro. Porque a cada amanhecer, as misericórdias do Senhor se renovam. Lamentações 3:223. Isso significa que não importa o peso de ontem, hoje há uma nova chance. Hoje há um novo recomeço. Hoje há uma nova porção da misericórdia de Deus disponível para você. E o salmista ainda nos mostra o motivo. Porque tu tens sido o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Esse é o segredo. A oração e o louvor da manhã são respostas de quem já experimentou o cuidado de Deus no passado. Davi não está falando de teoria, ele está falando de experiência. Ele já viveu dias de angústia, já enfrentou inimigos, já sentiu o peso da perseguição, mas em todos esses momentos ele descobriu que Deus era o seu refúgio. Refúgio é um lugar de abrigo, é uma fortaleza.
é uma torre segura. E ele não apenas diz que Deus foi refúgio, mas que foi refúgio alto. Isso significa inacessível ao inimigo, elevado acima dos ataques, protegido contra qualquer ameaça. Imagine a cena. Enquanto os problemas cercam, enquanto a angústia tenta esmagar, a oração da manhã te coloca em um lugar mais alto. É como estar no alto de uma torre, olhando de cima aquilo que antes parecia gigante. Os problemas continuam existindo, mas já não tem mais o mesmo poder, porque você está guardado em Deus. O louvor matinal nos transporta para essa torre espiritual, para esse lugar de segurança onde a alma descansa. Mas vamos ser sinceros, nem sempre é fácil louvar de manhã. Às vezes, a mente está cansada. Às vezes, o corpo está abatido. Às vezes, as lágrimas ainda molham o travesseiro. É justamente aí que o salmista nos ensina que louvar é uma escolha, não um sentimento. Ele diz, eu cantarei. Ele decide. Ele não espera sentir vontade. Não espera que tudo esteja perfeito. Não espera que a angústia desapareça. Ele simplesmente escolhe louvar. E essa escolha transforma o ambiente, porque quando o louvor sobe, a presença de Deus desce. Quando a adoração rompe os lábios, a atmosfera espiritual se altera. É por isso que começar o dia em louvor é tão poderoso, porque mesmo que nada ao redor mude imediatamente, algo dentro de nós já é transformado. E se você reparar, Davi não canta sobre a sua dor. Ele canta sobre a força de Deus. Esse é outro segredo. O que você canta molda o que você sente. Se você canta sobre problemas, alimenta a ansiedade. Se você canta sobre a força do Senhor, alimenta a fé. O louvor da manhã é uma declaração de confiança. Senhor, eu ainda não sei o que este dia me reserva, mas eu sei quem Tu és. Sei que és forte, sei que és misericordioso, sei que és meu refúgio e isso me basta. A oração da manhã é esse ato de transferência. Transferimos o peso das nossas angústias para os ombros do Todo-Poderoso. Transferimos o controle das nossas decisões para as mãos daquele que nunca falha. Transferimos o medo do amanhã para a certeza da sua fidelidade. E ao fazermos isso, descobrimos que a angústia perde o poder de nos dominar. Ela pode até tentar se levantar, mas já não encontra espaço em um coração que decidiu começar o dia em louvor. Veja que Davi não diz que Deus o livrou de todos os dias de angústia, mas que foi proteção no dia da angústia. Isso é profundo. Significa que a presença de Deus não nos isenta de lutas, mas nos protege dentro delas. Não significa ausência de batalha, significa vitória em meio à batalha. Não significa que o dia será sempre fácil. Significa que mesmo nos dias difíceis haverá um refúgio. A oração e o louvor não removem necessariamente a tempestade, mas nos colocam em segurança no meio dela. E aqui cabe uma aplicação prática. Quantos de nós já acordamos com a alma pesada, mas ao começar a orar e louvar, sentimos uma leveza sobrenatural? É porque a oração matinal não é apenas uma prática devocional, é um encontro com a presença de Deus que muda o interior. O corpo pode até estar cansado, mas o espírito é revigorado. A mente pode estar confusa, mas o coração encontra paz. A alma pode estar abatida, mas a esperança é renovada. E eu quero te convidar a refletir. Qual é a primeira palavra que sai da sua boca pela manhã? É uma reclamação? É um suspiro de ansiedade? É uma frase de desânimo? Ou é um louvor ao Senhor? Porque a primeira palavra tem poder. Quando o dia começa com murmuração, a atmosfera se carrega de negatividade. Mas quando o dia começa com louvor, a atmosfera se enche da presença de Deus. Louvar de manhã é como semear alegria no coração. Mesmo que o solo pareça seco, mesmo que as circunstâncias sejam adversas, a semente do louvor sempre gera frutos de esperança, porque o Senhor habita no meio dos louvores. Salmos 22, 3.
Isso significa que quando você decide louvar logo cedo, você está convidando a presença dele para caminhar contigo durante todo o dia. Talvez você esteja passando por um tempo de angústia, em que tudo parece pesado demais, mas lembre-se, o salmista não disse houver dia de angústia, mas no dia da angústia. Isso mostra que todos nós enfrentamos esse tempo em algum momento. O que faz a diferença não é a ausência da angústia, mas a presença de Deus. O refúgio está sempre disponível, e o acesso a esse refúgio é a oração e o louvor. Portanto, faça desse versículo a sua prática diária. Acorde e cante da força de Deus. Levante a sua voz e louve pela misericórdia dele. Declare em oração que o Senhor é o seu refúgio. E você verá que mesmo em meio à angústia, haverá paz. Mesmo em meio à luta, haverá proteção. Mesmo em meio ao peso, haverá descanso. Porque quando começamos o dia no esconderijo da presença de Deus, nenhum fardo é capaz de nos esmagar. De madrugada, ainda escuro, levantou-se Jesus, saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. Marcos 1:35. Há cenas na Bíblia que, mesmo descritas em poucas palavras, carregam um peso eterno. Este versículo é uma delas. É madrugada, o mundo ainda dorme, as ruas estão silenciosas, a escuridão cobre a terra. E naquele momento, o Filho de Deus, aquele que tinha todo o poder, que curava enfermos, que expulsava demônios, que multiplicava pães e peixes, decide levantar-se antes de todos e ir a um lugar deserto para orar. Essa imagem é poderosa porque nos mostra que Jesus, mesmo sendo o próprio Deus encarnado, não negligenciava o secreto com o Pai. Ele sabia que a força para enfrentar as multidões, a sabedoria para responder aos críticos, a coragem para suportar a cruz, tudo isso nascia no silêncio da oração matinal. E se até Jesus precisava orar de madrugada, quanto mais nós, frágeis, limitados, cheios de falhas, necessitamos dessa disciplina santa. Ele não orava porque estava fraco, mas porque reconhecia que a comunhão com o Pai era a base de toda a sua missão. Ele não buscava a presença porque era carente, mas porque sabia que só no secreto as batalhas invisíveis já eram vencidas antes mesmo de se manifestarem no visível. Jesus orava, não porque era menos divino, mas porque era plenamente humano. E no seu exemplo, aprendemos que a oração da manhã não é um detalhe, é o fundamento de uma vida em vitória. Madrugada carrega um simbolismo espiritual profundo. É o tempo em que o mundo ainda dorme, em que as distrações ainda não se levantaram, em que o coração está mais sensível. Jesus escolhia esse momento não apenas pela tranquilidade exterior, mas porque representava prioridade. Ele estava dizendo: antes de qualquer coisa, antes de qualquer agenda, antes de qualquer encontro, eu vou falar com o Pai. E aqui há uma lição que precisamos absorver. Quando oramos, primeiro entregamos a chave do nosso dia nas mãos certas. Quando buscamos a Deus antes de tudo, é como se disséssemos: Senhor, eu não quero começar nada sem a Tua presença. Muitas vezes nos perguntamos por nos sentirmos tão cansados, tão perdidos, tão vulneráveis diante das pressões da vida, e a resposta, em grande parte, está no fato de que negligenciamos esse lugar secreto. Acordamos e já corremos para o trabalho, para os compromissos, para os problemas, sem antes nos revestirmos da presença. Mas Jesus nos mostra outro caminho. Ele saía ainda escuro para um lugar deserto. Ele se afastava do barulho para se conectar com o céu. Ele deixava para trás as expectativas das pessoas para ouvir a voz do Pai. Oração não é luxo espiritual, é necessidade vital. Assim como o corpo não sobrevive sem respirar, a alma não sobrevive sem oração. O versículo de Marcos 1:35 nos mostra que a respiração espiritual de Jesus era o diálogo com o Pai. E se ele, que era perfeito, precisava disso, como ousamos pensar que podemos viver sem?
Orar de manhã é como colocar oxigênio na alma antes de enfrentar a poluição do mundo. É encher o coração de paz antes que as tempestades cheguem. É receber direção antes que as encruzilhadas apareçam. Veja como o texto destaca: de madrugada ainda escuro. Isso não era uma coincidência, era uma disciplina. Jesus sabia que se esperasse as multidões acordarem, não teria tempo para o secreto. Se esperasse os discípulos despertarem, seria interrompido. Então, ele decidia sacrificar o sono para estar com o Pai. Isso nos confronta porque muitas vezes priorizamos tudo menos a oração. Temos tempo para redes sociais, para mensagens, para notícias, mas dizemos que não temos tempo para orar. O exemplo de Jesus nos desarma. Se ele encontrava tempo, nós também podemos. O que falta não é tempo, é prioridade. E perceba que ele foi a um lugar deserto. O deserto é o símbolo do silêncio, do afastamento, da solitude. Jesus não buscava lugares cheios, ele buscava lugares vazios para ser cheio de Deus. Às vezes, o que mais precisamos não é de mais informação, mas de mais silêncio diante do Senhor. Não é de mais barulho, mas de mais espaço para ouvir a voz do Pai. Quando escolhemos o deserto da oração, descobrimos que não estamos sozinhos, porque o Deus que habita na eternidade se encontra conosco ali. E por que a oração da manhã é tão poderosa? Porque ela antecede o dia. É como se fosse a preparação do terreno antes da batalha. Quando você ora cedo, já está vencendo batalhas que ainda nem começaram. Você já se revestiu da armadura de Deus antes mesmo que o inimigo tente lançar suas setas. Você já declarou a vitória antes mesmo que a luta apareça. Orar primeiro é colocar o céu à frente de cada passo. Muitos de nós carregamos fardos desnecessários porque não oramos antes. Entramos em reuniões sem orar. Tomamos decisões sem orar. Enfrentamos problemas sem orar. E depois nos perguntamos por tudo pesa tanto. A oração da manhã é a chave que abre a presença de Deus e fecha a influência do inimigo. É como um selo espiritual que diz: hoje, este dia pertence ao Senhor. Hoje, cada passo está sob o cuidado dele. E é lindo perceber que Jesus não orava apenas quando tinha grandes desafios. Ele orava sempre. Isso nos ensina que a oração não deve ser um recurso de emergência, mas um estilo de vida. Não devemos orar apenas quando o peso é insuportável, mas em todo o tempo, especialmente ao iniciar o dia. Porque a vitória não está apenas em pedir ajuda nos momentos difíceis, mas em caminhar diariamente na presença. Agora pense, quantas vezes você já começou o dia na força do braço e terminou exausto? Quantas vezes confiou em sua própria sabedoria e acabou confuso? Quantas vezes tentou controlar tudo e se perdeu no meio do caminho? Mas quando você começa o dia em oração, mesmo que os ventos soprem contrários, há paz. Mesmo que as lutas venham, há segurança. Mesmo que a escuridão ainda esteja presente, a luz da presença de Deus ilumina o coração. A oração da madrugada nos ensina também sobre disciplina espiritual. Porque não é fácil levantar cedo para orar. Exige sacrifício, exige renúncia, exige quebrar a preguiça, mas toda disciplina gera fruto. E o fruto da oração da manhã é uma vida mais firme, mais forte, mais alinhada com o céu. A vitória do Calvário começou na disciplina do Getsêmani. O sacrifício da cruz foi precedido pelo clamor no secreto. Isso nos mostra que batalhas públicas são vencidas em orações privadas. E talvez você diga, mas eu não consigo orar muito tempo, não sei o que falar. Lembre-se, oração não é sobre quantidade de palavras, mas sobre qualidade de entrega. Às vezes, alguns minutos de sinceridade diante de Deus valem mais do que horas de repetições vazias. O importante é começar, o importante é separar esse tempo, é erguer a voz, é abrir o coração, porque cada oração feita de manhã é uma semente plantada que dará frutos ao longo do dia.
A Bíblia nos mostra repetidamente que aqueles que buscavam a Deus cedo experimentavam livramentos, direções e vitórias. Abraão levantava-se cedo para obedecer ao Senhor. Jacó levantou-se cedo para erigir um altar em Betel. Moisés subia cedo ao monte para se encontrar com Deus. Josué se levantava cedo para conduzir o povo à terra prometida. Davi dizia: "De manhã te apresentarei a minha oração." E aqui em Marcos vemos Jesus, nosso maior exemplo, levantando-se de madrugada para orar. Isso não é coincidência, é princípio espiritual. Quando você decide orar primeiro, não está apenas fazendo uma prática devocional, está alinhando sua vida a um padrão bíblico que sempre trouxe resultados. Está dizendo ao céu e ao inferno: minha prioridade é Deus. Está declarando que nenhuma distração será maior que a presença. Está mostrando que sua dependência não está em si mesmo, mas no Senhor. E então, ao longo do dia, você começa a perceber os efeitos disso. Há uma paz inexplicável, há uma força sobrenatural, há uma clareza espiritual. Situações que normalmente tirariam o seu controle já não têm mais o mesmo poder. Pessoas que antes te feriam facilmente já não encontram espaço para destruir sua paz. Isso não é porque o mundo mudou, mas porque você mudou no secreto. A oração transforma primeiro quem ora e depois transforma o ambiente ao redor. Portanto, meu irmão e minha irmã, aprenda com o exemplo de Jesus. Levante-se cedo, vá ao lugar secreto, ore, mesmo que ainda esteja escuro, mesmo que o corpo reclame, mesmo que a mente tente resistir, porque cada minuto investido no secreto é eternidade sendo semeada no seu coração. Cada lágrima derramada diante do Pai é uma colheita de consolo. Cada palavra dita em fé é uma chave que abre portas invisíveis. Senhor amado, nesta manhã reconhecemos que precisamos de Ti mais do que de qualquer outra coisa. Assim como Jesus, queremos levantar cedo, ainda escuro, para buscar a Tua presença. Pai, ensina-nos a valorizar o secreto, a priorizar a oração, a entender que a vitória começa de joelhos. Derrama sobre nós o desejo ardente de Te buscar logo cedo, de entregar a Ti os nossos dias, de alinhar a nossa vida com a Tua vontade. Equipa-nos com a Tua armadura antes das batalhas. Cobre-nos com a Tua paz antes das preocupações. Guia-nos com a Tua sabedoria antes das decisões. Senhor, que cada manhã seja marcada pela Tua presença e que possamos viver debaixo da Tua direção em tudo. Declaramos que a nossa vida, a nossa casa, os nossos passos pertencem a Ti, em nome de Jesus. Amém. Senhor Todo-Poderoso, nesta manhã nós reconhecemos que não podemos dar um só passo sem Ti. Essas palavras não são apenas o início de uma oração, mas o reconhecimento de uma verdade eterna. A vida sem Deus é um caminhar cego, é tentar trilhar estradas sem direção, é atravessar desertos sem água, é enfrentar tempestades sem abrigo. Por isso, quando dobramos os joelhos ao amanhecer e confessamos essa dependência, estamos nos colocando no lugar certo, o lugar de filhos que entendem que o Pai é a fonte de tudo. Reconhecer que não podemos dar um só passo sem o Senhor é declarar que não confiamos na nossa força, mas na dele. Não na nossa sabedoria, mas na sua. Não na nossa visão limitada, mas na perspectiva eterna que ele possui. Quantas vezes já tentamos caminhar sozinhos? Quantas vezes fizemos planos sem orar? Tomamos decisões sem buscar o conselho do Senhor. Iniciamos projetos baseados apenas na lógica humana. E quantas vezes terminamos frustrados, exaustos, cheios de arrependimento? A oração da manhã é o antídoto contra essa independência ilusória. Ela nos coloca de volta na posição de dependência saudável, de rendição, de confiança plena. É como se disséssemos: Senhor, eu posso até pensar que sei o que é melhor para mim, mas eu sei que Tu sabes infinitamente mais. Por isso entrego cada detalhe do meu dia nas Tuas mãos.
E aqui está a beleza do versículo que ecoa em nosso coração. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3:56. Começar o dia assim é plantar confiança e colher direção. É declarar que não vamos depender apenas da lógica ou da experiência, mas da voz daquele que nunca erra. A oração citada continua. Entregamos em tuas mãos cada detalhe do nosso dia, cada encontro, cada decisão, cada batalha que nos espera. Essa entrega não é simbólica, é real, porque o nosso dia é feito de detalhes, e são eles que muitas vezes nos roubam a paz. Uma palavra mal interpretada, um olhar atravessado, uma escolha precipitada, um problema inesperado. São nos detalhes que muitas vezes tropeçamos, mas também é nos detalhes que Deus manifesta o seu cuidado. Quando entregamos cada encontro, estamos pedindo que Ele prepare as conversas, que Ele guie sabedoria nas palavras. Quando entregamos cada decisão, estamos pedindo que Ele nos guie pelo caminho certo. Mesmo quando não conseguimos enxergar além da curva, quando entregamos cada batalha, estamos reconhecendo que a vitória não virá do nosso esforço, mas da presença dele que luta por nós. É por isso que a oração da manhã é tão poderosa, porque ela antecipa os problemas e já os coloca nas mãos de Deus. Ela antecipa as lutas e já as entrega ao Senhor da guerra. Ela antecipa os encontros e já os entrega ao dono da sabedoria. É como se estivéssemos blindando o dia antes mesmo que ele comece. E aqui precisamos refletir. Quantas vezes acordamos já ansiosos, preocupados com compromissos, atolados de pensamentos sobre o que está por vir? Quantas vezes começamos o dia já cansados mentalmente, porque a mente corre mais rápido do que o corpo? É exatamente nesse ponto que a oração matinal nos reposiciona. Ela coloca cada fardo no altar. Ela troca o peso da preocupação pela leveza da fé. Ela transforma a ansiedade em confiança. Porque quando entregamos, deixamos de carregar. E o texto prossegue. Que a tua luz brilhe sobre os nossos caminhos. Que a tua força nos sustente diante dos desafios. E que a tua voz guie nossos passos em segurança. Essa é uma tríplice necessidade de todo ser humano. Luz, força e voz. A luz é o que dissipa a escuridão da dúvida. A força é o que nos sustenta quando não conseguimos prosseguir, e a voz é o que nos direciona quando não sabemos para onde ir. Precisamos da luz de Deus porque a vida é cheia de incertezas e becos escuros. Precisamos da força de Deus porque somos frágeis e limitados. Precisamos da voz de Deus porque há muitos caminhos diante de nós e só Ele sabe qual é o certo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Êxodo 15:2. É essa força que precisamos diariamente, porque sozinhos desfalecemos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10:27. É essa voz que buscamos ao amanhecer, porque sem ela nos perdemos. A oração não é apenas pedir coisas, é buscar presença. Não é apenas buscar soluções, é buscar direção. É na oração que recebemos essa tríade que nos sustenta: luz, força e voz. E quanto mais cedo buscamos, mais preparados estamos para o que virá. A oração segue. Que hoje, ao escolhermos orar primeiro, a nossa vida seja marcada pela tua presença. Esse é o segredo: orar primeiro. Porque quem ora primeiro governa melhor o dia. Quem ora primeiro não se desespera no meio das batalhas. Quem ora primeiro encontra força antes da fraqueza se manifestar. Quem ora primeiro já começa o dia no altar e permanece nele. A presença de Deus não é algo que sentimos apenas em momentos extraordinários. Ela pode e deve ser sentida em cada detalhe do cotidiano. Quando oramos pela manhã, carregamos essa presença ao longo das horas. Vamos ao trabalho, mas levamos a paz do secreto. Enfrentamos problemas, mas levamos a confiança que nasceu na oração.
conversamos com pessoas, mas levamos a sabedoria recebida de Deus. A presença se torna uma marca, algo perceptível, algo que nos diferencia. E a oração conclui: cobre-nos com a tua misericórdia, guarda-nos de todo mal e faz resplandecer o teu favor sobre nós. Declaramos que começamos este dia no teu altar e é no teu altar que permaneceremos. Aqui temos uma declaração de confiança e fidelidade. Pedir a misericórdia é reconhecer que não merecemos, mas que precisamos da graça. Pedir proteção é admitir que não vemos todos os perigos, mas que Deus pode nos guardar de cada um deles. Pedir favor é acreditar que, mesmo sem sabermos como, Ele pode abrir portas, mudar cenários e transformar realidades. E, por fim, declarar que começamos no altar e que permaneceremos nele é um pacto. Não é apenas sobre orar de manhã e depois esquecer de Deus, mas sobre começar no altar e viver no altar. O altar não é apenas um lugar físico, é uma postura de coração. É viver cada instante como quem está diante do Senhor. Agora, pense comigo, como seria a sua vida se cada dia começasse com essa oração? Como seria sua rotina se antes de qualquer passo você entregasse tudo ao Senhor? Quantas angústias seriam evitadas? Quantos erros seriam corrigidos? Quantas decisões seriam tomadas com mais sabedoria? É por isso que o inimigo tenta roubar o nosso tempo de oração. Ele sabe que se começarmos o dia no altar, ficaremos mais fortes. Ele sabe que se colocarmos Deus em primeiro lugar, estaremos blindados. Ele sabe que se ouvirmos a voz do Pai cedo, sua voz perderá poder ao longo do dia. Por isso, faça desse hábito um compromisso. Não abra a mão de começar o dia no secreto. Não troque a oração por mais alguns minutos de sono, porque o descanso da alma é mais importante do que o descanso do corpo. Não troque a presença de Deus pelas notificações do celular, porque nada que o mundo tem para dizer é mais importante do que o que Deus tem para falar. Não troque o altar pela pressa, porque um minuto com Deus pode salvar você de horas de angústia depois. A oração da manhã não é perda de tempo, é investimento. Não é obrigação, é privilégio. Não é rotina mecânica, é encontro real. E cada vez que você se coloca diante de Deus cedo, o céu se abre, a presença desce e a sua vida é transformada. Senhor Todo-Poderoso, nesta manhã nós reconhecemos que não podemos dar um só passo sem Ti. Entregamos em Tuas mãos cada detalhe do nosso dia, cada encontro, cada decisão, cada batalha que nos espera. Que a Tua luz brilhe sobre os nossos caminhos, que a Tua força nos sustente diante dos desafios e que a Tua voz guie nossos passos em segurança. Que hoje, ao escolhermos orar primeiro, a nossa vida seja marcada pela Tua presença. Cobre-nos com a Tua misericórdia, guarda-nos de todo mal e faz resplandecer o Teu favor sobre nós. Declaramos que começamos este dia no Teu altar, e é no Teu altar que permaneceremos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero agradecer de coração a cada um de vocês que permaneceram comigo até o final deste vídeo. Isso mostra que o seu coração tem sede de Deus, que você deseja começar o seu dia na presença dEle, e isso já é uma grande vitória. Eu creio que essa palavra falou com você, assim como falou comigo, porque a oração não é apenas uma prática, é um encontro real com o Pai que nos ama. E se essa mensagem tocou a sua alma, eu quero te pedir algo muito especial. Não guarde só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, porque talvez essa pessoa esteja precisando exatamente dessa palavra hoje para não desistir, para encontrar força, para lembrar que Deus é refúgio em meio às batalhas. Quando você compartilha, você se torna um instrumento para levar esperança e vida a outros corações. E antes de sair, não esqueça de deixar a sua curtida, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque juntos vamos viver dias ainda mais cheios da presença de Deus.
Agora eu te convido a continuar sendo edificado. Clique no vídeo que já está aparecendo aqui na sua tela e deixe o Senhor falar ainda mais com você. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém.